CTC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Márcio Lorega tá com a gente, já tá conectado? Deixa eu cumprimentar ele aqui. Salve, salve, Marcião, tudo bem? Boa tarde pra você. Boa tarde, magnânimo Vinição, magnânimo Roberto, magnânimo Gabriela, magnânimos e magnânimas conectados, grande Andrezano nos bastidores, e todos vocês estão ligados aí no Station, um abraço Jefferson, Luiz Roberto, o pessoal que está conectado lá, não esquece de dar uma chegada como o Carolina fez, dê um pulo no YouTube para dar um like, voltou pro Station, faça o mesmo para dar turbina para os nossos likes, a gente bateu os 1.300 e daí para cima, quem sabe 1.500 ainda hoje, é possível, contamos com vocês. E o pessoal do YouTube, que já tá ligado, segue dando dedão no like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho da notificação, dando essa curtida e comentando que a gente tá aqui para trazer muitas coisas nesse sextou animado. Quase, né, deu uma rateada ali com as falas do Lula, mas vambora. O mercado tá mais firme e é assim que a gente vai trazendo os detalhes e informações relevantes aí para vocês ficarem cientes do melhor que o mercado já ofereceu, que correu bem, e o que pode caminhar para a próxima semana. Valeu, Márcio Lorega. Vamos direto para análise gráfica, então, para aproveitar todo o tempo que o Marção tá aqui com a gente também. A gente tinha que ouvir, né, a autoridade falando, agora vamos aqui para as análises. Ó, eu prometi que ia falar de Pets, mas antes, Ibovespa futuro e dólar futuro também. Vamos começar, Marcião? Você escolhe por onde? Vamos lá então, né? Já tô com o Ibov aqui na tela, só para dar um norte pro pessoal, né? O Ibov aqui para dar um resumo semanal, depois eu vou ir adentro aqui o dólar, tá? Ibovespa, como vocês estão vendo aqui, pegando o semanal, conseguindo firmar a saída do canal de baixa que vinha pesando aí no nosso mercado, desde que a gente fez aquele topo lá nos 131 mil. Que bom! Conseguimos sustentar a média de 200 aqui, apesar da semana volátil para chuchu, né? Que chegou a estar dando um zinabre bonito a semana, recuperou o fôlego, foi buscar os 112, superando, e aí perdeu um pouquinho de fôlego. Está em 112,323, mas está tudo beleza, ok. Figurazinha boa, que deu uma descansada aqui no semanal, se envolvendo no diário, que está ficando melhor ainda. E o caminho é para a gente buscar aqui esse pavio, que fica na região de 114.800, 115, e depois querer mirar a faixa de 120 mil pontos. Se tudo caminhar bem, se não tiver nenhuma treta até lá, nenhuma ziquezira, né? Ainda mais com os dados que vieram bons hoje. Questão de teto da dívida aprovada lá no Senado, lá na parte dos Estados Unidos, aqui no Brasil. As coisas flat, os dados econômicos norte-americanos que saíram, né? Payroll, parte de horas ganhas do mercado de trabalho por lá, parte de taxa de desemprego, que no cômputo final um dado subiu muito, a questão do payroll, mas outros deram uma arrefecida e estão demonstrando uma questão de um pouso suave. E o pouso suave é bom para as commodities e bom para a gente. E aí a galera vai mais por risquinho e aí bota o dólar para dar uma escorregada e bota para cima. E o diário vai dando esse pivôzão de alta bonito que só aqui, no diário aqui. E aí a gente tem rompimento de máxima, superar, digamos aqui, o nosso topo mais recente do dia de hoje, superar, digamos, ao longo da semana que vem, essa faixa aqui dos 113.069, legal. Vamos rumar para os alvos que eu falei para vocês. Parte de proteção agora, a gente sobe um pouquinho mais a régua e somente abaixo dessa região de 108 mil, que a gente pode chamar uma realização um pouquinho mais intensa. Então subindo a cordinha, isso está sendo bom. Dólar agora, só para dar um norte, dólar futurão voltou a flertar aqui com as partes mais baixas. A semana tá ficando linda demais para chamar mais quedas, isso é muito bom, olha aqui que maravilha, hein? Figura melhor impossível nessa faixa, né? Aqui, chamou compra com vontade ao longo da semana, mas não sustentou. E aí os vendedores vieram com força quando chegou nessa região aqui de 5,13, 5,15, voltaram, perdeu os 5 mil e agora parece que está querendo engatar força com o MEC de virado para baixo, para conseguir rodar um fechamento abaixo dos 4,95 e conseguir furar a parte de 4,90 e aí é descer a ladeira. No diário, só para dar um norte mais curtinho para vocês, a gente tem aqui esse movimento bacana e aproximando, né, com relação à queda do dia de hoje. A gente viu aqui, olha que maravilha, aquele dojizão túmulo que eu havia comentado com vocês, doji túmulo formado no diário, chamou realização buscando regiões de suporte, mas ainda tem mais espaço para baixo. Para sexta, já tá uma carinha de sextou, né, digníssimo Total. O pessoal tá dando uma relaxada. Agora já tá sossegadinho. São Paulo conseguiu abrir um sol, graças a Deus. Eu, como um bom carioca, sou muito grato por abrir um solzinho no dia de hoje. Eu não aguento mais frio, mas vamos lá e vamos trazer os ativos aí para vocês. O pessoal falou de Pets, né? Querem uma análise de Pets? Adianta ou você quer puxar mais alguma coisa? Digníssimo, Felição. A gente quer análise de Pets na lata aqui e tem um pedido
que tá chegando pelo WhatsApp, a Gabi me sinalizou aqui, de uma empresa que, segundo a nossa audiência, mais do que dobrou, quase triplicou nos últimos 28 dias. Daqui a pouco a gente vai falar. Primeiro vamos com pets aqui e depois a gente vai falar dessa empresa. Tem capital aberto. Para dar uma puxada como essa, evidentemente, é um small caps. Daqui a pouco a gente fala. Você tem só o nome do ouvinte, Gabi? É o Charles Moura Neto. Nosso amigo de todas as horas, Isso. Charles Moura Neto. Daqui a pouco a gente vai falar do seu ativo. Primeiro, pets aqui, pra galera que tá acompanhando a gente em tc.com.br. Um abraço pra Ana Nélia. Um abraço também aqui pro Rafael. Foi o Rafa que fez a pergunta, Marcião. Boa, grande abraço pro Rafão, grande abraço pro Rivotril, Jax Trader. Teve superchat aí bombando que a gente já vai responder. Acabei de ver. Júlio, coisa linda de meu Deus, mandou lá no Station Pergunta, mandou aqui agora, a gente vai responder você, campeão. Fique sereno, tranquilo, suave, terás prioridade. E quem mandar superchat tem prioridade, vamos que vamos, tá? Trazendo pets então primeiro, Vinição? Vamos nessa, vamos embora. Vamos lá. Pets aqui na cabeça, bateu 100, 111, aqui 7,76 e depois R$ 8,02, a região que chama um pouco de realização, que coincide com a média de 200 diária, né? Então a gente ficou um pouquinho acima, flertou com movimentos maiores, mas o 100, 111 de FIBO pesou e chamou a realização. Não é ainda desesperador, né? É uma vela que, óbvio, incomoda, uma realização boa, mas não desespera porque a gente já está acima dessa laranjinha aqui, que é a VWAP mensal, e também estamos ainda acima do 7,22, que é o 76,4 de FIBO. Sugere uma escorregada saudável, natural, óbvio. Não é maravilhoso quem estava comprado e queria esticar mais, mas quem acompanhou e vem fazendo aí, obviamente, seus stops, seus trailings, vai subindo a corda, é óbvio que conseguiu ganhar uma proteção e faturar um pouquinho. O que seria ruim, chamaria uma venda mais intensa, além do que já está caindo hoje, que não é pouquinha coisa, quase 4. É vir a perder a faixa de R$ 7, tá? Se perder essa região de R$ 7, a gente cai não só aqui para o 6,89, mas com potencial de recuar até essa faixa aqui de 6,36, 6,40, tá? Mesmo tendo 61 e 50% de FIBO antes, a tendência é que venha a cair um pouquinho mais, porque está bem fluido essa alta, e aí numa questão de devolução fica bem fluida a baixa. Para anular o cenário de potencial escorregada, se perder essa parte de VWAP mensal, precisa superar topo. E aí, compra bacana, legal, melhor, miseravelmente agora acima de 8. Quem for um pouquinho mais apressado, quiser comprar acima de 7,60, saberá de antemão que tem que fazer uma parcial aqui próxima de 8. E aí, se romper, beleza. Fica com uma parcela na mão, stopzinho no zero e vai mirar 8,70 e 9,16. Boa, Marcião. A gente vai então aqui para a pergunta do Charles Moura Neto. E ele colocou aqui, Gabi, vamos acompanhar esse caso, porque os papéis de Estapar, né, de estacionamentos, subiram 250% em 28 dias. Ele até coloca, piscou, triplicou. E quando ele mandou essa pergunta, viu, Márcio, eu dei uma olhada e o papel estava em leilão. Nesse momento já não está mais, mas sobe 14,24%, negociado a R$ 3,37. Então vamos dar uma olhadinha aí no papel de Estapar direto para o Charles Moura Neto. Grande, Gabriela. Firme e forte, Magnani. Vamos lá, chat. Grande abraço, Magnani. Meu grande abraço a galera do Station mandando perguntas sem parar e também aqui no nosso YouTube, hein? Vamos lá. Vamos dando like, hein, galera. Vamos dando like, vamos fortalecendo a gente aqui para bombar cada vez mais aqui de like e bater esse 1.300, tá? Com relação a Estapar, né, a LPK3, estamos vendo aqui que são semanas atrás de semanas sem dar uma respirada, né? Foi uma corrida aqui de 74,8 em uma semana, né? Isso lá no início do mês de maio. Aí correu uma outra semana mais 17. Teve uma semana que respirou, fez 4,35 de alta, humildemente. E agora, nessa semana, retomou com 28 de alta. Então, o que é interessante? 76,4 de FIBO, tem alvo de 100 aqui em 3,98 e 111 em 4,32. A gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais para tentar, obviamente, ter um stop mais tranquilo para quem quiser comprar. A alta de hoje, a gente está falando de uma alta de 14,5, né? Então, onde ficaria o stop, Marção? Tem jeito, abaixo da mínima de hoje, tá? Se quiser, aí abaixo até dessa linhazinha fúcsia, essa roxinha aqui que é a VWAP semanal, abaixo de 2,91. E aí, tem muito jeito. É um stopzinho mais alto, mas vai buscar alvos também interessantes. Você vai buscar aqui 3,98, 4,32. Upside bem legal, para quem aceita risco, vale a pena. Só chama a atenção para um detalhe. O MACD está nas alturas, muito esticado. Pode dar uma aliviada. E se der, tá tudo tranquilo, tá? O movimento é de alta, como tá claro aqui. Qualquer escorregada é potencial.
de você ver um pullback e quando houver a superação da máxima do dia que caiu, é um novo potencial para você comprar e surfar essa onda. Então espera um pouquinho, ou se quiser comprar agora, aceita o risco. Mas essas são as dicas para você ficar tranquilo com o seu gerenciamento de risco e não comprometer tanto o seu capital assim. Bota uma parcela bem pequena se quiser aproveitar. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado aqui ao nosso grande Márcio Lorega. Marcião, vamos lá para um super chat. Tem um super chat aqui. Olha só, eu quero agradecer ao Júlio Makushi. Mandou mensagem dentro da plataforma do TC também, escreveu agora pra gente e mandou R$10,90. Caixinha! Opa! Aê, Júlio, muito obrigado. E ele quer a sua análise, Marcião. A gente pode até fazer a análise do Brent gráfica também, mas ele quer a sua percepção do que esperar do petróleo e da reunião da OPEP. Você entende aí que a OPEP pode projetar mais um novo corte na produção do petróleo? Quando isso acontece, a tendência é que o preço da commodity suba. Qual que é a sua expectativa, Marcião? Vamos lá, né? Até venho trazendo e comentando um pouquinho ao longo da semana, já botei o gráfico aí, eu vou falar já do gráfico, tá? Mas já fica na tela para vocês. Com relação a essa questão da OPEP, a gente tem um ponto bem peculiar. A gente sabe que a OPEP+, né, Arábia Saudita, Emirados, Kuwait, essa galera toda, tá com um pouco de rusga ali com a Rússia, porque a Rússia não tá muito querendo escoar, ela tá bombeando, tá mandando bala, bombeando, e ela quer, obviamente, receber os seus rublos da vida, botar dinheiro em caixa com essas questões de guerra e tudo mais, ela precisa sustentar e precisa fazer dinheiro ali, também sustentar todos os movimentos. Então ela tá bombeando e não tá nem aí. Porém, a galera da OPEP ele tá falando, olha, se e a depender da questão de preço, é algo que está acontecendo muito, né? Estão muito olhando para a questão de preço. Dependendo de onde o preço do petróleo esteja nessa reunião, eles podem sim dar um corte bom, até para tentar suplantar um pouquinho essa questão dessa bombeada forte que a Rússia quer fazer e não está propensa a cortar. Galera da OPEP lá, galera do Oriente Médio está muito propensa a cortar e deve fazer algum tipo de corte. E só por esse movimento a gente já vê o petróleo dando a sua caminhada positiva, hoje mais um dia de alta. Só que, e aí, o ponto que é legal aí, trazendo agora na parte gráfica, é ficar acompanhando esse movimento pré-OPEP. Magnânimo, então agradeço muito esse superchat e tecnicamente aqui a gente vê que chegou numa região crucial até, né? Nada é por acaso, você alia a parte de fundamento, a notícia, a informação, como também a questão técnica por causa do timing. E a gente vê essa linha aqui, importante, essa linha azul escura, em 71,13, que é a média de 200 no gráfico semanal. Então, temos um fundo duplo formado nessa região, aliado à média de 200, quase fundo triplo até, se a gente for pegar aqui, 1, 2, 3, um fundo triplo, com o potencial de chamar realmente esse pullback, ainda dentro da tendência de baixa, que está bem clara aqui, como está se vendo, que vem lá do topo de 119 e vem chorando e não conseguindo passar essa linha verdezinha aqui que está na descendente, estão vendo? Então, a gente precisa, a gente engasgou. Temos força para não deixar cair abaixo de 70, tem reunião de OPEP, dependendo do nível de corte, pode conseguir romper essa linha de tendência de baixa e chamar compra para o petróleo, mirando aqui a faixa de 86, 87 dólares, que 90 é faixa de resistência bem braba e sempre que chega ali derrete. E também, se vir uma notícia que não agrade muito, se Rússia, digamos, peitar com muita vontade, ficar aquele cabo de guerra e não haver uma definição muito clara, ver se perde a região de 70, 71 dólares e chama a realização. E aí pode pesar no nosso mercado, no nosso Ibovespa, porque a gente tem um peso muito grande para commodities. Quem pode sustentar parte de commodities é China, com relação à parte de minério, que estão aí aguardando, né, aquelas questões, pacote de estímulos, os dados que vieram interessantes. Está todo mundo olhando o minério, deu uma caminhada nos últimos dias razoável, por isso também a Vale conseguiu respirar, sair ali do fundo do poço e está aí querendo fazer até seu pivôzinho de alta. Se o pessoal quiser botar no chat aí, que aí eu dou uma analisada com mais carinho na Vale 3 e também do minério. Ah, muito obrigado, Márcio Lorega. Pô, parece que a gente combinou aqui, porque o Márcio falou que vai analisar Vale, que vai analisar minério, e esse é justamente o tema do nosso próximo convidado. O Marcião vai seguir aqui, vai dar a opinião dele, vai fazer análise de Vale e de minério, junto com o nosso Felipe Coleta, que já tá aqui posicionado. Fala, Coleta! Boa tarde pra você, seja bem-vindo, que bom ter você aqui com a gente, Coleta. Hoje a gente tá bombando, estamos rumando aí pra 1.300 likes, teve o Julião que mandou aí um superchat de R$10,90, uma audiência expressiva pra gente
fechar com chave de ouro essa semana. Tudo bem, Coletinha? Boa tarde, Vini. Boa tarde para todo mundo ligado aí na TC Rádio. Boa tarde, Corleta. Coleta, vamos nessa então, hein? O que você separou aí pra gente? Você vai falar de China hoje, né, Coleta? Hoje a gente tem a principal notícia aí, na minha visão, que está fazendo esses mercados estarem tão positivos. É uma apuração da agência Bloomberg, tá? Ela trouxe aí na madrugada a informação de que a China está preparando um pacote de medidas para estimular o setor imobiliário, citando fontes, né? Então não é nada oficial ainda. E isso puxou, né? Puxou o minério, a gente pode até dar uma olhadinha. O minério foi aí dos 95 até essa região aí retomou firme, os 104 dólares aí por tonelada, vai encontrar uma resistência ali no 109, mas a gente sabe que o setor imobiliário na China é quem manda na demanda por metais, né? Quase 50% do consumo de commodities no mundo é na China, e nos metais isso está muito concentrado no setor imobiliário, no setor de infraestrutura, né? Um país que cresce muito na base de construção civil, né? Aquelas megacidades surgiram com base em investimentos de infraestrutura, né? Se você olhar os mapas das cidades dos anos 90 até aqui, é um absurdo. Pequenas cidades, que eram pequenas vilas ali de pesca ou agrícolas, hoje são megacidades com 20, 30 milhões de habitantes, né? Então isso faz muito parte do modelo de crescimento econômico da China. Quando a gente olha para essas medidas de estímulo, elas são muito positivas para a cotação do minério, do cobre, de outros metais, em consequência, positivo para o Brasil, né? Para o Brasil, seja para a nossa bolsa, quanto para o nosso câmbio. Para a bolsa, lógico, por causa do peso de Vale, do peso de Petrobras, de outras exportadoras de commodities, Gerdau, CSN, enfim. E para o câmbio, pelo impacto de balança comercial, né? O Brasil é um exportador desses produtos básicos aí. Quando eles sobem de preço, isso tende a jogar o dólar para baixo. Então, a China, segundo a apuração aí da Bloomberg News, a China está preparando um pacote aí de medidas para o setor imobiliário com vistas a reacelerar esse crescimento econômico, né? A gente lembra que no começo do ano, a reabertura da China, abandonando o Covid-0, ela foi muito vigorosa e trouxe muito otimismo, né? Inclusive com algumas casas levando as projeções do PIB da China descendo para 6%. Hoje, você tinha uma mediana de expectativas em 5,7%, né? E nos últimos dias isso caiu para 5,5%. Ou seja, o pessoal está revisando para baixo o PIB da China, com uma recuperação um pouco mais lenta, né? Dados, especialmente industriais, aí, muito fracos, muito piores do que se esperava. Então, o governo lá está buscando alguma alternativa para estimular através da construção de casas e do investimento imobiliário aí, esse PIB para tentar atingir as metas de crescimento lá. Com isso, com essa notícia, você teve as ações da China disparando, as ações chinesas aí, especialmente de incorporadoras, saltaram mais de 6%, commodities andando, petróleo para cima, minério andou, as ações europeias, olha só, a Europa tem uma relação comercial muito forte com a China. Sabe quem que subiu muito com essa notícia? Ações de empresas de luxo, Louis Vuitton, ações de empresas de grifes, porque o desempenho dessas empresas está muito ligado à atividade econômica da China, porque elas vendem muito na China. Então, se abrir lá o setorial da Europa, hoje você vai ver setor de consumo disparando, justamente puxado por esse otimismo de que a China traga um programa de estímulos lá que acelere o seu crescimento. Então, o que a China quer fazer, né? A China, basicamente, segundo a apuração aí da reportagem da Bloomberg News, eles querem reduzir o valor de entrada em casas, ou seja, o chinês vai ter que pagar uma entrada menor para poder fazer o financiamento de uma casa, e eles querem relaxar as restrições à compra de imóveis. Lá na China tem umas restrições, se você não pode ter mais de tantos imóveis em determinada localidade, tu não pode ter mais de 2 apartamentos em Xangai, porque é uma cidade ultrapopulosa, eles têm esse tipo de política. Então, parece que dentro desse pacote, que é o que a gente tem que ficar atento na próxima semana, na minha opinião, o mais importante da próxima semana é se realmente sair do papel esse pacote. Normalmente esse tipo de coisa só vaza do governo quando já tem alguma coisa bem desenhada, tá? Então isso está animando bastante os mercados e a gente pode ver na próxima semana algum anúncio nesse sentido. Reduzir o valor de entrada, relaxar restrições para compra de imóveis,
diminuir as taxas hipotecárias para a compra do primeiro imóvel de cada pessoa ou de cada família. O corte de hipotecas ainda mais profundo, eles querem criar uma política que a taxa de hipoteca ela caia quando caem os preços das casas, de forma a manter a demanda estimulada. É uma política anticíclica, né? Quando cai o preço de casa, você vai lá e corta os juros do crédito imobiliário. Eles querem criar um limite de comissão de corretagem a nível nacional. Então, uma empresa que faz corretagem de imóveis vai ter que ter vai ter um teto de corretagem para poder cobrar, de taxa para poder cobrar ali na compra e venda de imóveis. É para incentivar mesmo. Eles querem incentivar de qualquer forma. Eles querem permitir que fundos de investimento façam captações específicas para investir em propriedades residenciais. Então, assim, é um abandono de um pouco daquilo que o Xi Jinping falou no ano passado, daquela história de, aqui na China, casas são para morar, não para especular. Ele falou isso, derreteu o mercado imobiliário. Né? o preço das casas despencou, porque eles têm essa política do bem-estar comum, uma política de tentar ter casas para todos e tal. Só que isso acabou, na prática, não se dando muito bem com a dinâmica de mercado. E agora, a apuração da Bloomberg traz que eles querem permitir que fundos de investimento façam investimento em propriedades residenciais com vistas a alugar, ou seja, especular com imóveis, né? Além disso, esse pacote pode incluir 200 bilhões de yuanes, que é 28 bilhões de dólares, em empréstimos especiais para acelerar projetos residenciais que já estão em andamento, naquela ideia de terminar as obras que foram pausadas por conta de incorporadoras que quebraram, de toda aquela história da Evergrande. Você está tendo uma grande crise no setor imobiliário, que inclusive tinha melhorado, né? Você viu em março e abril as vendas de casas subiram 30%. 30% em março, 30% em abril. Quando chegou em maio, elas cresceram 6%. Então já teve uma desaceleração importante de novo aí do setor imobiliário lá, e a China parece estar querendo agir em cima disso. É um problema grande esse setor imobiliário, porque ele corresponde a quase 1/3 do crescimento do PIB da China historicamente, né? E, além disso, o endividamento hoje do setor imobiliário é quase 12% do PIB da China. Então é gigantesco o que as incorporadoras têm de dívida lá. E como é que você estimula? Permitindo que elas tenham ainda mais dívida, né? Ou seja, oferecendo crédito ainda mais barato, um endividamento ainda maior para as empresas do setor. Então a China está nessa corda bamba tentando equilibrar um setor ultra endividado com uma atividade econômica que está cambaleando. Mas a notícia é absolutamente positiva. O minério de ferro se recuperou. A gente tem Vale subindo aí 4%, Rio Tinto, todas as outras mineradoras grandes aí do mundo também andando firme. E agora, lógico, como é uma apuração, citando fontes, você tem ali um trabalho jornalístico de reportagem da equipe da Bloomberg News. Agora a gente espera um anúncio oficial, né? E se isso se confirmar na próxima semana, a gente pode ter ainda mais uma pernada, na minha opinião, aí nos metais, o que seria bem positivo para jogar essa bolsa lá para os 120 mil pontos, quem sabe esse dólar para 4,90. O Thiago tá falando aqui, por isso tudo aí que o Coleta comentou, que Vale, na minha opinião, é a melhor oportunidade de carrego da Bolsa Brasileira, da Bovespa, diz aqui o Thiagão. Vamos ver, Thiago de Minas Gerais, hein? Falou de minério, Minas Gerais é autoridade. Valeu, Thiago. Ô Márcio, quero te ouvir também a respeito dos dados que o Coleta apresentou aqui pra gente. Daqui a pouco vamos chamar o Coletinha de novo pra roda. Mas e aí, você tá também com essa expectativa do governo chinês cada vez mais a colocar condições para o setor de construção civil, incrementar o setor de construção civil, apoiar esse segmento lá no país oriental e, evidentemente, se o setor de construção civil vai subir, a Vale é fornecedora de minério. Já vou pedir para você emendar com a sua análise de Vale 3, porque o pessoal tá falando que Vale é o bicho pro segundo semestre do ano. Pois é, Vinição, o Coleta trouxe ali muito bem os pontos, né? Eu comentava ali, foi curioso que eu abri, né, o caminho. Não sabia, mas abri a porta. Que bom, né? Que maravilha essa parceria com o Coleta. Grande abraço também, magnânimo, 200%. Tá tudo encaixado, tá tudo certo. Então, como ele já deu uma olhadinha no minério, eu não vou puxar, eu puxo aqui com relação a Vale, que tá na tela para vocês. E vejo, sim, como construtivo isso aí acontecendo, óbvio. Tá todo mundo aguardando ansiosamente ali a China realmente botar esse pacote de estímulo na rua para poder dar um gás na parte de construção e, óbvio, vai demandar mais minério e vai fazer, obviamente, com que a Vale se valorize e saia do vinagre, né? Ela que chegou, né? Cumpriu um alvo que eu venho trazendo com vocês, a X3 a gente sempre
ficava ali brincando, e todos que ficavam acompanhando a gente aqui na TC Rádio, que era um dos alvos, né, era a média de 200, essa linha vermelha. Cumpriu. Foi até 6351, chegou ali, a linha está em 6378 e agora começou a respirar. Márcio, não executou a flâmula de baixa toda, né? Não. Executou, vamos botar aqui uma faixa de uns 30%, mais ou menos, um terço da brincadeira, de toda essa pernadinha aqui. Legal. Teria outra pernada aqui na faixa dos 60 e aí, para depois cumprir lá embaixo, na faixa de 55, 56, sai para lá, né? Então, temos uma região boa aqui, pavio gigantesco formado. Aqui, óbvio, a gente tem dojizão libélula com cara que está formado aqui para gerar o comprador. Quanto mais fechar próximo do pavio da máxima que foi feita hoje em 68,20, melhor nessa semana para gerar mais fôlego e mais força compradora, tá? O que não fica legal é começar a perder fôlego aí nessa reta final do pregão para fazer um dojizinho um pouco mais definido ali e tudo mais. Então, muito bom será. Quanto mais para cima de terminar, mais próximo de R$68, melhor, tá? Que a gente tem aqui essa linha que eu estou grifando aqui no canto para vocês, que vai aparecer, que é na faixa de 67,72, que é uma linha de resistência VWAP mensal. A gente precisa superar essa região. Quanto mais a gente trouxer para cima de 68, mais comprador potencial fica. Por quê? Não só por essa formação dessa vela semanal, mas também para gerar um pivôzinho de alta aqui saudável, fechando acima de 67,70. A gente reafirma o potencial comprador buscando 71 aqui de cara, depois tem 75 e aí a gente anula, né, fim de papo na flâmula baixista para mirar depois o caminho aqui em 75,80 e 77. Gosto e o stop não tem muito jeito, tem que ficar abaixo da mínima dessa semana como uma forma de proteção abaixo de 6351 para você poder surfar um caminho mais saudável e também estar protegido. Temos uma marcação de fundo que dá para você pensar em uma compra agora com mais tranquilidade. Valeu, meu parceiro Márcio Lorega. Ô, Colheita, pra te liberar, porque eu sei que você monitora muito o petróleo também, aí não toca, assim, propriamente em China, uma questão global, vai ter reunião da OPEP. O Júlio César, ele mandou um superchat pra cá, 10h50. O pessoal tá falando sobre isso também no chat dentro da plataforma do TC. O Júlio tá lá também e ele escreveu agora, ó, pensa em fazer uma posição no petróleo hoje, pra pegar um movimento na segunda. Me parece que o Júlio está pensando que a OPEP vai, na próxima reunião agora, né, no domingo, cortar a produção do petróleo, e isso vai fazer com que o preço da commodity suba, e ele quer estar posicionado nesse sentido para pegar esse movimento na segunda. É isso, Júlio? Você me corrige aí, mas ele vai estar posicionado na segunda em petróleo. E aí, Colheita, qual a sua expectativa para dividir também aqui o seu racional com o Júlio César? Eu acho que o petróleo tem uma ligação muito grande, sim, com a China, né? A China, como eu falei, ela consome metade das commodities do mundo. Claro. E das energéticas também, uma boa parte, especialmente das energéticas fósseis, né? Então, essa notícia de estímulo na China, ela também puxa petróleo. Indiretamente petróleo. E o que acontece, né? A expectativa é que, assim, o corte que foi anunciado, na última reunião, a OPEP anunciou um corte de produção, com vistas a dar suporte aos preços, né? A OPEP já deixou muito claro que quer esses preços pelo menos acima de $80. Desde a última reunião da OPEP, quando ela cortou a produção, o petróleo caiu 8%. Ou seja, não deu certo esse corte inicial. Tem um rumor lá de que está tendo uma treta entre a OPEP e a OPEP+, né? Porque a OPEP+, tem a Rússia e alguns outros países, além do cartel árabe ali, que é quem vai se reunir, é a OPEP+, no domingo, com a Rússia, né? De que a Rússia não estaria respeitando os cortes de produção, né? Então a Rússia comprando aí mais uma briga internacional, aparentemente. Então, assim, certamente o tom não vai ser amigável dessa reunião. Ou seja, ele não vai ser um tom dovish com petróleo, não vai ser um tom de, não, a gente vai aumentar a produção. Isso não vai acontecer. Eles podem não anunciar um corte oficial, porque eles nunca fizeram cortes consecutivos dessa forma quando os níveis de estoques de petróleo estavam tão baixos quanto estão hoje. Você tem hoje estoques a nível global baixos de petróleo, então esse corte ele é improvável. Agora, na semana passada, o ministro saudita disse, a última reunião da OPEP doeu e a próxima vai doer. Ele deixou no ar, assim, não falou exatamente o que ele... mas deu a entender que vem um corte aí. Então eu não me surpreenderia com um corte de produção aí anunciado pela OPEP+, nesse domingo. E acho que ter exposição em petróleo
é positivo. Eu nunca gosto de Operar evento? de sugerir essas operações de evento, entendeu? Acaba sendo um pouco de aposta, né? Porque ninguém sabe exatamente. Você não tem uma vantagem em relação ao mercado nisso, né? A sua análise de que vai ter um corte, depende dos príncipes sauditas lá, tem gente muito mais próxima Liga desse pra ele mercado para saber isso, né? Então, esse tipo de operação de evento, eu não gosto, tá? A mesma coisa com o balanço de empresa. Vou comprar porque vai sair o balanço. Aí sai um balanço estelar, o papel abre caindo. É muito difícil de fazer esse tipo de projeção. Eu acho que a energia mostrou ali que sim tem um suporte importante no 70, entre 70 e 75. Eu acho positivo. Eu acho que o petróleo deve sim se estabilizar acima de $80 esse ano. Mas para domingo é difícil. Eu também acho. Arma na cabeça, o oferta tá comprado ou vendido no petróleo, você tá comprado. Sabe? Para domingo. Agora, não sei se é um trade onde vai ter muito valor. Ele vai conseguir, vai correr um risco grande ali, especialmente porque esses futuros de petróleo eles são bastante alavancados. Tem que ficar atento a isso. Então, acho que pacote de estímulos saindo na semana que vem na China. E você tendo ali mais um corte de produção, ou pelo menos um tom cortador, né? Um tom que não cortamos agora, mas a gente pretende cortar, no sentido de eles já deixaram muito claro ao longo das últimas reuniões que querem o petróleo acima de 80, tá? Então eu acho que é possível que a gente veja esse petróleo indo rápido aí para cima dos $80. Ele tem aqui lá no 79, no dia que cortou, olha o que aconteceu, ó. Olha que legal. A última reunião da OPEP. Aqui, você tinha o petróleo fechou em 79,89 nesse dia 31 de março. Dia 1º de abril, se não me engano, 2 de abril, foi a última reunião da OPEP. Na segunda-feira, o petróleo abriu já em alta de 6%. Eita. Com esse gap de alta. Olha. Só que ao longo dos dias, vai ter recessão, os Estados Unidos vai dar calote, dados econômicos da China fracos, tudo isso que aconteceu nesses últimos meses. Caiu. Começou a cair e no final das contas ele tá indo para a reunião. Até ontem, quando eu tinha visto esse dado, ele estava 8%. Agora está um pouco menos, tá? Ele está Vamos ver 4,75% abaixo do que estava antes da última reunião. Depois do fechamento da segunda-feira pós-reunião, a gente tem um petróleo hoje 10% abaixo. Ou seja, os caras cortaram, o petróleo andou, mas hoje ele está 10% abaixo daquele patamar de preço. Então, eu acho sim provável que tenha um corte de produção. Inclusive tem um texto do Luciano Costa, ele falou com 2 especialistas, ele falou com 2 especialistas, olhou relatórios do Goldman Sachs, esse aqui, ó, Domingão da OPEP. Ó, louco, meu! Texto do Luciano Costa lá no painel do Mover, vale a pena dar uma lida. Louco, meu! Porque tem opinião de especialista aqui, tem trechos de relatórios de análise, é um texto bem bacana. E te ajuda a tatear aí essa expectativa. Eu acho que pode vir corte, mas eu não gosto de recomendar ou de sugerir operação desse tipo de evento, porque eu acho que não é algo que vai te gerar riqueza no longo prazo, ficar operando esses pequenos eventos, tá? Acho que o petróleo sim é compra, mas com uma cabeça um pouco mais de médio prazo, porque a OPEP já deixou muito claro que quer esse petróleo acima de 80, e se a China começar a reacelerar, o Fed pausar os juros, a economia americana, você vê, está muito forte. A gente está entrando numa sazonalidade do petróleo muito importante, que é o verão americano, muita gente viajando, consumindo gasolina, aeronave, enfim, isso tudo pesa bastante, e eu acho que a gente tem tudo para ver esse petróleo rápido acima dos $80, Vini. Análise espetacular aqui do nosso Felipe Colheita. Sensacional. Mostrou, né, um histórico recente, o que aconteceu na última reunião da OPEP e deixou muito clara a opinião dele aqui. Obrigado, Felipe Colheita. Sempre muito bom ter você aqui com a gente. Um abraço, saudações tricolores. Valeu, turma. Eu tava doente nesses últimos dias, não deu pra vir aqui zoar o nosso Gustavo Ezovatsug, né? Cruzeiro. Ele tá aí, ele mandou mensagem no WhatsApp, ele falou aí. Sabe o que é bom? Sabe o que é bom de ter num time? O Depena do Inter. Ah, é? É um jogador que nem ele, porque ele chuta com os 2 pés. Junto. Ao mesmo tempo. Então, Grêmio e Coelho aí, quarta-feira foi maravilhoso. Ah, é verdade. Ei, Internacional, que fase horrorosa.
Falou, Cornetinha, tamo junto. Valeu, turma, um abração. Valeu, Corneta. Muito legal. Ó, o Rafa Ribeiro, que tava com a gente aqui dentro da plataforma do TC, ele que fez o pedido de pets, ele falou, ó, dei um pulo no YouTube, deixei o like e voltei pra plataforma do TC. O nosso Muito bom. objetivo era 1.200 likes, 1.200 likes, estamos com 1.260. O Marcião chamou os 1.300, eu acredito, vem! 1.300, a gente vai aí até 3 horas da tarde e dá tempo, porque a gente vai fazer aqui, ó, análise gráfica ao vivo pra você, o nosso Márcio Lorega. Vou começar com a galera da Station, todo mundo que tá mandando mensagem pra cá, participando. Ó, muitas mensagens hoje. Obrigado, hein, Coletinha, monstro. Deixa eu pegar aqui pela ordem. Vamos nessa. Luiz Roberto, obrigado pela mensagem, falando aqui sobre o cenário político no Brasil. O Jefferson Rodrigo, a mesma coisa, obrigado. Caroline Feijó também participando. Walter Andrade, tudo isso dentro da plataforma do TC, tc.com.br. Jonathan William, também deixando aqui a opinião política dele. Valeu. Marcos Vinícius Gomes, meu quase xará, tamo junto. E aí sim o Jonathan pede Movida e Simpar, por favor. É o pedido do Jonathan William. Vamos nessa, Marcião? Bora. E vou fazer um pedido, aproveitando que a gente tem aqui a janelinha curtinha. Eu separei, dei uma olhadinha lá no Station, alguns magnânicos, também dei uma olhada aqui no YouTube. Tem uns 10 ativos, contando com Movida e Sim. Vou tentar dar uma agitada para falar deles rapidinho. E se tiver algum desses que eu não tenha comentado, aí você me traz, Vinição, também? Vou tentar trazer rapidinho. Pô, vamos nessa. É o Popurrí do Marcião começando às 2h56. Como diz o Fausto, quem sabe faz ao vivo. Vambora, Marcião. Já não adito. Simbora então. Vamos lá. Movida. Bom para compra agora não tem jeito, tá, galera? Acima de 12,17 pra gente buscar aqui 13,74, tá? Agora tá demonstrando aqui que tá para cima e para baixo, tá com volatilidade, então precisa ter um pouquinho mais de pressão para você entrar numa compra, tá? Quem aproveitou, aproveitou. E quem aproveitou bem também é a galera que tá com a carteira semanal magnânima e tá no swing 3 magnânima e Sim H, tá lá no ID que você pode conferir. A gente pegou bonito ali e fez a de saída do swing na faixa dos 9,93. Quem quiser carregar para níveis mais altos, tem alvo lá para a faixa aqui dos 11, para fechar aqui essa vela grandona vermelha, mas vai estar só com 25% da posição, tá? Compra agora, Marção! Só se romper topo, só se superar 10 para você entrar posicionado, tá? E para a galera que está trabalhando um pouquinho mais curto ali, tem, realmente. Só aguardar. Rompeu 10, dá para você pensar em posição para mirar 11. Agora a compra, nem pensar. Pode esperar que ela tem aí condição no nível que está, se não furar essa máxima de 10, recuar para a faixa de 9,23 sem susto, tá bom? Entrando agora em SLC, outro ativo que foi solicitado. Márcia, compra aí SLC, momento de entrada ainda não, tá? Tem que superar essa máxima aqui da faixa dos 36,15 para dar compra, mirando aqui a faixa de 37,38. Mesma coisa eu digo com Agro 3. Agro 3 não está em um momento de compra, a melhor compra é rompendo máxima aqui dessa semana na faixa dos R$24 para pensar em um movimento de compra. EZTEC, outro magnânimo que solicitou. E aí, como é que está a EZTEC? Tem que superar essa máxima essa semana, 18,72, para buscar os 20,43, depois 23,15. Parte de baixo aí para a questão de realização. A figura de hoje não é nada saudável, tá? Mais um 2 de túmulo sendo formado. E se perder a mínima de hoje, pode escorregar curtinho para 17,40, tá? Entrando em Gol 4, rapaz. Olha, tá bem. Até que o fluxo tá bom, né? Tá. Já tem mais uns 2 minutinhos. Ligeiro que só. Vamos lá. Fazendo de Gol, ó. Gol chegou numa região de resistência, a faixa aqui dos 9,50. Se superar 9,50, tem caminho rapidinho para a faixa aqui dos 11,69, depois 14. Ela é volatilidade, ela tem esses níveis gigantes mesmo de variação e potencial de ganho. Mas também precisa tomar cuidado com a questão dos 7,80, ou seja, a perda dos R$18, tá vendo? Por causa da média de 200 diária. Se perde aqui essa região de 8, escorrega rapidinho para essa faixa de 7,50, depois pode tomar tudo para baixo. Então, todo cuidado é pouco. Rompimento de máxima acima de 9,50 pode valer uma compra. Azul 4. Azul 4, região de resistência, 18,67, mais uma fazendo aí um dojizinho chato pra chuchu. Túmulo hoje tá cantando que só, né? Tá parecendo cemitério essa bolsa hoje. Tem que superar essa faixa aqui dos 19, no mínimo para mirar 21 e 22,67. Parte de baixo da tabela, perdeu o mínimo aqui, ó, na faixa da mínima de hoje, vamos dizer aqui 18,14. Se perder isso, ainda bota um pouquinho mais para baixo. Perder 17,90, chama a queda para R$17,15,84. Magnânimo aqui pediu com relação Marcião, pior que tá dando 2 horas mais 59 minutos. A gente tá em cima do horário.
E eu vou ter que passar a bola aqui pro nosso Expressão da Tarde. Ó, a gente foi pela ordem aqui dentro da Station. É o seguinte, ficou faltando alguns pedidos também do WhatsApp. Hoje meu pedido de desculpa, o meu pedido, vai pra galera do WhatsApp. Quem que mandou mensagem aí rapidinho, Gabi? Olha, foi o Lucas, ele fala do DDD 14, interior de São Paulo, e também o Thiago, que é um ouvinte de todas as horas e fala do DDD 73. Era Alupar, Sequoia e Unipar. Alupar, Sequoia e Unipar. Isso aí. Ó, Gabi, anota aí no nosso roteiro. A gente vai falar desses ativos na segunda-feira. Eu prometo que segunda-feira a gente fala desses ativos. Puxa, mas queria hoje. Infelizmente, o almoço de negócio vai ficar devendo. Mas a programação da TC Rádio vai até às 6h30 da tarde. Tem aí, ó, o Sanita. Você pode perguntar pro Sanita também, né? A gente tá aqui pra te ajudar, todos os nossos comentaristas. Marcião, muito obrigado. Um abração pra você. Tamo junto sempre. Você é sinônimo de sucesso magnânimo. Valeu, um bom fim de semana. Grandíssimo abraço, Vinição, Gabriela, Roberta, André, todos aí que comentaram, que pediram. Vou procurar entregar lá no iDias, então não perde. Vai lá pra plataforma do DC que eu vou entregar, que aí a gente fica sereno, tranquilo, atende todo mundo e fica todo mundo feliz. Não deixem de mandar os likes, 1.300, falta pouquinho pra gente atingir. Grande abraço a todos, não deixem, @Marciorega, tanto aqui no TC quanto no Instagram e Vida Magnânima. Pode pegar lá no Station e também no YouTube. Grande abraço a todos e até! TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.